Muito boa noite a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos a essa casa, envolvidos e abraçados por essa espiritualidade amiga que já se faz presente já há algum tempo, né? Aqui conosco. Então, a nossa proposta de reflexão é uma proposta muito suave, tranquila, né? Um tema bem tranquilo, bem gostoso de se falar. É lógico que é um tema profundo, traz tantas possibilidades de reflexão. Mas nós seremos guiados nesta noite por uma reflexão que tem me inquietado, transitando por o meio espírita, pelas atividades que a gente vai transitando normalmente. Nós nos indagamos, eu indago de mim para comigo mesma e hoje estou tendo a oportunidade de utilizar dessa reflexão aqui com vocês e fico feliz por isso. Então, que seja útil a todos nós que estamos aqui dos dois planos da vida, estas reflexões à luz da doutrina dos espíritos. Caridade material e caridade moral. Então, essa dicotomia, né, a palavra difícil, dicotomia. Então, essa ambivalência, essa questão multifacetada da caridade. Antes da gente começar, não é novidade, nós sabemos que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Eu me pautei em alguns itens de capítulos diferentes do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, é claro, que esse ano nós estamos comemorando, com muita alegria no nosso coração, os 150 anos dessa obra entre nós. Uma obra importantíssima, porque se o Livro dos Espíritos é a base dessa doutrina, que nos consola, que nos esclarece, que nos conforta o coração, o Livro dos Espíritos é a base, porque dele saíram as outras obras básicas, a parte moral, que é uma parte que nos interessa muito, está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, caridade material e caridade moral. Eu indago para mim mesma, qual é o limite entre uma e outra? Então, é com base nessa pergunta que nós vamos caminhar um pouquinho. E nós começamos com a colocação dos espíritos, dos benfeitores, lá no Livro dos Espíritos, na base da doutrina. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Simples, curta, sucinta, a resposta dos benfeitores à indagação que Kardec fez de qual seria, então, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. É uma perguntinha perspicaz, interessante, né? Como que Jesus entendia essa caridade? Kardec perguntou. E a resposta foi bem curta, bem sucinta. 3 palavras a gente destaca: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência não só para aqueles que são queridos, para todos. Já começa o desafio. Então, vamos caminhando. No comentário a essa questão, Kardec faz, quando ele achava que era necessário, ele comentava a resposta, trazendo, inclusive, reflexões que ele fazia, e muito bem, que bom que ele fazia isso, a gente se aproveita disso, né, para as nossas reflexões. Ele fazia o link, ele fazia relação com outros conteúdos, porque ele era um grande estudioso. Então, essa contribuição do codificador, nós temos que aproveitar, porque ele já nos auxiliou, ele já facilitou para nós. Então, hoje, aquele trabalho de fazer o link com algumas coisas, a gente nem tem mais ali. A gente fazemos o link com outras questões. Mas Kardec, ele faz um comentário àquela resposta. Ele fala assim, ó: a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe, ela não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, todas. Sejam esses semelhantes, nossos inferiores iguais aos superiores. Bem interessante essa colocação aqui de Kardec, e nós já vamos entender um pouco mais dela, porque é ela que está dando a sustentação dessas nossas reflexões. Por quê? Olha o destaque. Todas as relações. Não há como nós nos isolarmos. É possível fazer isso? Nos isolarmos?
Não. A lei de sociedade, ela é uma faceta, ela é uma ponta, um aspecto da lei divina, que é a lei do amor. Como que eu vou saber, como é que eu vou conseguir dimensionar o quanto eu já tenho de paciência, o quanto eu já adquiri dessa virtude, se eu não estou em contato com o meu irmão? Tem até uma lenda tibetana, que foi contada esses dias, né, pelo nosso companheiro aqui da casa, o Eloy, e que eu achei interessantíssima. Um monge, vocês devem conhecer essa lenda, ele estava à porta de uma caverna, meditando, uma meditação profunda. E aí passa um trabalhador, alguém levando as suas cabrinhas, os animais, era um pastor. E aí ele passa e acha curiosa aquela situação, né, do monge ali à porta, uma pessoa ali à porta de uma caverna, lá numa posição, e ele indaga, né, ele pergunta o que ele estava fazendo. E aí o monge fala, eu estou meditando sobre a paciência. E aí o trabalhador, né, o pastor, começa a falar para ele um monte de coisas. O quê? Meditando? E eu aqui, estou trabalhando, levando minhas ovelhinhas, minhas cabrinhas, nem sei o que ele estava levando. E ele vai e contesta. E é grosseiro com o monge. E aí ele fala, e aí é grosseiro. E fala lá umas coisas para o monge. E o monge fala, mas revida. O monge revida. E olha que interessante, né, a gente pensar. O monge estava meditando sobre a paciência. E na hora que ele foi testado, para ver se ele já tinha um pouquinho de paciência, ele não tinha. Me chamou a atenção essa historinha, porque somos nós. Quando nós estamos na nossa casinha, quietinhos, no nosso conforto do quadradinho, está tudo bem. Quando nós estamos em contato com o outro, no nosso trabalho, na casa espírita, no trânsito, em todo momento, todas as relações, nós estamos em contato com o outro. E aí? É nesse momento que a gente observa a nós mesmos o quanto a gente já conseguiu adquirir da paciência, do respeito, da benevolência e, é lógico, da caridade. Porque falar de caridade é muito fácil e é muito bonito e é muito gostoso. Mas vivenciá-la é um desafio para todos nós. Então, essa historinha que surgiu, né, que eu estava ouvindo hoje, inclusive, por causa dessa questão. Estar em contato com o outro é sempre um desafio. Por que é um desafio? Porque nós somos imperfeitos. Nós temos um monte de imperfeição. E a gente só se dá conta dessas imperfeições nesses momentos de contato com o outro. E muitas vezes é dentro da nossa própria casa. É lá que nós estamos tendo o grande desafio, por vezes. Mas vamos avançar um pouco mais. Kardec continua e fala que a caridade nos prescreve a indulgência. E ele explica por quê. Por que a caridade nos fala da indulgência? Da necessidade de termos indulgência para com o outro. Porque também nós precisamos da indulgência. Quem é de nós aqui que não precisa de indulgência? A todo instante, não é mesmo? E a caridade nos proíbe que nós humilhemos os desafortunados, contrariamente àquilo que a gente costuma fazer. O texto continua. Está lá na questão 886, um comentário de Kardec, de O Livro dos Espíritos. No entanto, nós destacamos esse aqui para esse momento. Então, nós, em relação com o outro, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de exercitar essa indulgência, mas também somos nós, em muitos momentos, os necessitados. E quando ele fala de que a caridade nos proíbe que nós humilhemos os desafortunados, e muitas vezes essa humilhação, ela é muito sutil. É na forma do nosso olhar, é na forma como nós recebemos esse outro no nosso meio. Muitas vezes porque ele é mais simples, ele é o jeito dele, é mais simples. Às vezes até economicamente mesmo falando, que é o caso que ele está falando aqui, os desafortunados. O homem verdadeiramente bom, continua o comentário de Kardec, ele procura elevar aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. Não sejamos hipócritas. As reflexões
da exposição doutrinária, assim como dos estudos que a casa nos oferece, não são meras teorias, não devem ser. Esses momentos que nós estamos aqui, sentadinhos, ouvindo a exposição, e eu gosto muito de estar nessa casa também ouvindo, nem sempre eu tenho oportunidade de estar aqui ouvindo, porque sou vinculada com a SEAC. Mas não importa, quando nós estamos ouvindo, nós podemos e devemos fazer o exercício de pegar aquele conteúdo que está sendo trabalhado e pensar na nossa própria realidade. Às vezes o expositor é feliz na colocação e ele consegue fazer os links com a vida real, com a vida prática. Nem sempre a gente consegue, porque estar aqui na frente também é um desafio. Porque você tem um monte de coisa que você quer falar e nem sempre você vai naquele caminho que as pessoas que estão sentadinhas esperam e necessitam, em verdade. Mas quando ele fala aqui que o homem verdadeiramente bom, ele procura elevar aquele que lhe é inferior, ele está falando de várias situações concretas da nossa vida. Porque nessa relação com o outro, e nós nos relacionamos o tempo todo, nós nos relacionamos com pessoas que estão acima de nós, em condições econômicas, e nos relacionamos com aqueles que estão abaixo de nós. E sejamos sinceros, essa questão econômica, no nosso contexto de encarnados, ela faz diferença. É lógico que faz. Não, para mim são todos iguais. As pessoas são todas meus irmãos. Aí eu vou para um trabalho na periferia e eu constato que somos diferentes, porque estamos em condições diferentes. Não sou melhor, estou numa condição diferente. Porque o fato do outro não ter, economicamente falando, uma condição tão favorável, se for referencial eu, por exemplo, e aí a gente pode imaginar, né, nesse referencial nós estamos em várias situações. Então, muitas vezes nós estamos abaixo, acima, como Kardec nos fala, nos propõe. Então, esse outro, ele tem condições um pouco menores, em termos de intelectualidade, tantos outros. Então, existe uma distância natural, não espiritualmente nem moral. Não sei se estou me fazendo clara, mas economicamente existe. Nós nos relacionamos com pessoas de diferentes condições, abaixo, acima de nós. Então, quando a gente procura, independente de onde nós estejamos situados, em que ponto, em que momento, quando nós procuramos diminuir essa distância para com o outro, nós estamos exercitando a caridade, segundo nos coloca Allan Kardec, explicando para nós esse conceito. E aí, pensando nessas diferenças sociais e econômicas, Kardec, que naquele momento, então, mais do que agora, existia uma diferença social muito grande, ele está falando com base, sobretudo naquele contexto da França, do século XIX, ele pergunta, o que nós devemos entender, então, por esmola? Porque é muito comum, quando nós falamos do tema caridade, e daí a indagação, se existe diferença entre a caridade material, a moral, qual é o limite entre uma e outra? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, não, radicais, nós somos assim radicais por vezes, né? Não, mas dar o dinheiro não é caridade. Dar dinheiro é caridade. Dar dinheiro não é. E aí, é ou não é? Aí entra a questão da esmola. Então, Kardec fez essa pergunta na questão 888, de O Livro dos Espíritos. E a resposta dos benfeitores é, uma sociedade que esteja baseada, que tenha como base a lei divina, que ainda não é o caso da nossa sociedade, estamos caminhando. A sociedade que tem como base a lei de Deus, baseada também na justiça, não dos homens, mas divina, essa sociedade ela deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele uma humilhação. Porque a questão do benefício material, da esmola, muitas vezes ela acaba se complicando por essa questão. Porque na hora que a gente faz, de forma muito sutil, a gente acaba humilhando esse outro. E nos colocando numa posição acima. Estamos diferentes dele? Sim, economicamente. Mas moralmente, de repente, ele é até mais evoluído do que nós. Talvez por essa questão, ele esteja naquela contingência, naquela prova. Talvez nós não poderíamos, nesse momento, estar naquela situação. Então, nós ainda não estamos
nesse ponto de uma sociedade que se baseia na lei de Deus. Mas isso não é desculpa para que nós, individualmente falando, possamos assumir uma postura para a nossa vida em função daquilo que a gente entende e estuda e percebe da doutrina que abraçamos. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos como espírita, viemos a casa, estamos buscando, estamos assistindo às palestras, estudando, nos vinculamos às atividades, é natural que o passo seguinte seja o quê? A vivência, trazer o que nós estamos compreendendo dessa doutrina para a nossa vida. Porque vir para uma religião, seja ela qual for, quando a gente se vincula e apenas frequentar aquele ambiente, não vai resolver o nosso problema. Isso aí a gente já sabe, mas a gente tem que relembrar. Porque não basta a gente ter a teoria. Os benfeitores nos falam que o principal de tudo é o quê? É a prática, é o homem de bem, seja ele da denominação religiosa que for. Então, a partir do momento, e isso é bom, isso é bem interessante, porque aí é de foro íntimo, porque à medida que eu compreendo e estudo essa doutrina, de repente, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa que vem à casa espírita e ela nem está vinculada a nenhum grupo de estudo, ela não está vinculada a nenhuma atividade da casa, ela vem apenas assistir as palestras. E muitas vezes é criticada por isso. O que nós estamos muito errados e equivocados em criticar. Porque nós não podemos assumir a função de crítica. Nós temos que fazer a autocrítica, a autoanálise. Cada um sabe de si, cada um sabe dos seus limites. Nós não temos que cobrar do outro. Nós temos que cobrar de nós. Com tranquilidade, mas temos que cobrar de nós. Porque quando desencarnarmos, vamos prestar conta disso. O que nós fizemos, das oportunidades que nós tivemos. E não que a minha companheira, Luciana, fez. Vou chegar no plano espiritual, vou falar, mas a Luciana, ela... Estou conhecendo a Luciana hoje, tá? Desculpa. Mas a Luciana, ela sabia isso, ela não fez. Não, gente. Nós não vamos prestar conta do outro. Que bom, né? Porque também ninguém vai fazer isso por nós. Porque já pensou? Se quem é responsável de prestar conta por mim, Fernanda, lá no plano espiritual, vai que não gosta de mim. Vai que não gosta. Aí vai chegar lá e vai colocar um problema danado. A Fernanda, ela sabia disso, e ela não fazia. Eu vi ela batendo boca lá na padaria, a menina que fazia palestra. Chegava lá toda em cima da hora. Que isso? Não, meus irmãos, isso é muito bom. A doutrina nos fala. Nós vamos prestar conta de nós. Então, nós não temos que cobrar da conduta do outro. Mas, voltando, fiz esse parêntese todo para dizer da situação hipotética. Um companheiro ou companheira que vem à casa, assiste as palestras e vai embora. Se essa pessoa que assiste as palestras, e ela vai embora para a casa dela, ela está absorvendo aquilo, ela, mesmo que a palestrante às vezes falou e desviou um pouco, mas ela está pegando o conteúdo para a vida dela. E ela está vivenciando aquilo. Aquilo está fazendo um bem, está modificando a conduta dela. Não é o palestrante, mas sim o conteúdo da doutrina. Essa pessoa, ela está caminhando. Ela vai chegar no plano espiritual tranquila. Agora, o que nós não podemos é incorrer nesse erro de compreendermos e assumirmos uma postura de cobrar, seja dos nossos familiares ou de todos aqueles que convivem conosco. Então, caminhando um pouco mais. No desdobramento dessa questão, 888A, os espíritos benfeitores nos falam que o homem de bem, aí eles explicam quem é esse homem de bem. Olha só que interessante. É aquele que compreende a caridade de acordo com Jesus. Então, a gente pode se enquadrar num determinado grau, a gente pode, né? Aquele que compreende a caridade de acordo com Jesus. Ele vai ao encontro, não é de encontro é choque. Ele vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Desgraçado aqui, ele está falando economicamente. Os benfeitores estão falando isso. Então, a caridade material, que muitas vezes a gente
culpa e diz que o outro mas só faz caridade material. Ela é também um aspecto importantíssimo da caridade, como entendia Jesus. É claro, gente. Nós, muitas vezes, estamos numa condição em que a gente pode estender a mão. Só que ele fala aqui, os benfeitores, aquele que já compreende um pouquinho, ele vai. Ele nem espera que o outro venha desesperadamente pedir, não. Ele vai, na medida do que ele pode. Aí aquela história de ensinar a pescar, de dar o peixe, é muito complexo. A gente pode até conversar sobre isso num outro momento. Eu não vou entrar nesse caminho. Tá? Porque é uma discussão interessantíssima, mas nós vamos desviar. Então, ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele estenda a mão. Coloquei bem clarinho só para eu lembrar, de propósito. Tá? É bem de propósito, que é para vocês buscarem lá no Livro dos Espíritos, quem quiser. Eu só vou comentar. Jesus nos ensinou a não tisnar, a não estragar, a não comprometer o pouco de caridade que a gente já consegue fazer. Como que a gente poderia comprometer essa caridade? Com orgulho. Então, ignore a vossa mão esquerda o que faça a direita. Então, eu não tenho que cobrar do meu irmão, do meu companheiro de caminhada evolutiva, o obrigado, ou que ele mude de conduta. Se eu estou vendo, se está tocando o meu coração, e eu estou vendo que ele está numa situação crítica, e eu tenho condições de ajudá-lo, materialmente, ou com um conselho, porque quem está com fome, ele não quer só conselho, não, porque ele não vai entender o conselho, não. Quem está com fome, quem está passando necessidade material, ele quer, naquele momento, é a necessidade material. Então, não estou dizendo que a gente tem que sair por aí dando tudo para... Não. Mas se eu posso ir lá colaborar, e junto com aquela colaboração dar um conselho, uma orientação, sem orgulho, procurando trabalhar a minha humildade, que eu o faça, e não espere o agradecimento. Pronto, fiz e fui. Não é assim que os benfeitores nos ensinam? André Luiz tem uma mensagem que fala, fazer o bem e ir, passar, pronto. Agora eu fico lá, ajudei, mas ele não fez nada com o que eu ajudei. Ajudei. Isso é dar com uma mão e esperar com a outra. Porque eu não quero que ele me agradeça, mas eu quero que ele aproveite o bem, o benefício que eu, heroína, fiz. Não esqueçais nunca, aqui é o Espírito falando, é o mesmo que respondeu aquela questão. Os Espíritos não assinavam, não é comum eles assinarem lá no Livro dos Espíritos, a resposta. Quando era um Espírito específico e tinha um porquê, eles assinavam. Tá? Então, essa mensagem ela é assinada por São Vicente de Paulo, que eu não sei detalhes da vida dele, mas ele tem uma caminhada com a questão da caridade. Tá? Então, olha que interessante. Por isso que está assinado, e nós reproduzimos aqui. Está pequenininho, cortou ali, mas no meu está aparecendo. É ainda a questão 88A. 888A. Ele fala assim para a gente, não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, em situação de encarnado, reencarnado, ou no plano espiritual, na erraticidade. Sempre vai estar colocado entre um superior e um inferior. Aí ele vai explicar a função desse superior na nossa vida. É aquele que guia e aperfeiçoa. Nós não temos isso na nossa caminhada? A gente não tem aqueles que servem de modelo, não modelo e guia maior, né? Modelo e guia maior com letras altas e garrafais é o Cristo. Mas nós temos aqueles modelos pequenininhos, não temos no nosso dia a dia? Que são aqueles espíritos que eles já conseguem nos guiar, nos aperfeiçoar, dar o exemplo dele para a gente, convive conosco. Mas também estamos situados entre os inferiores, aqueles com os quais nós temos deveres a cumprir. Então, São Vicente de Paulo, não sou eu, Fernanda, quem sou eu? São Vicente de Paulo, ele nos fala, com essa resposta aqui, ele está falando da esmola. Ele está falando que é um dever eu ajudar o meu irmão. Se eu posso, se eu tenho condições, é um dever. Interessante, né? E ele continua na orientação dele. Sede, pois, caridosos. É um conselho, é uma orientação, não é uma imposição. Sede, pois, caridosos, praticando não apenas aquela caridade, também é meritória, né? Às vezes é melhor do que nada. Mas ele fala, não apenas essa, aquela que dá friamente o óbolo, a esmola, vai tirando do bolso aquele que ousou pedir, porque pedir também, né? O outro está numa situação constrangedora. Então ele fala, não pratique só essa, mas praticando sobretudo
a caridade que vos leve ao encontro. De novo, aquela colocação do ao encontro era de Kardec, agora é dele. Ao encontro das misérias ocultas. Quando ele falou isso, ao encontro das misérias ocultas, me chamou a atenção. A gente já vai comentar disso. Ele continua e fala, sede indulgentes, recomendação, sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, vamos instruir esses ignorantes e moralizar os viciados? Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação. E aí sim, nós estaremos de acordo com a lei divina. Quando ele fala, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, vamos instruir os ignorantes e moralizá-los. Moralizar os viciados. Isso aqui, ele está falando com base naquela colocação dele, de que encarnado ou desencarnado, sempre nós vamos estar em relação com pessoas que estão à frente de nós e seres que estão atrás. Então, nós estamos sempre ali misturadinho. Por uma questão até de perspicácia, digamos assim, não sei se é essa palavra que eu poderia usar, uma questão pedagógica da vida, né? Para que possamos aprender juntos, não é verdade? Lei de sociedade. Funciona, inclusive, para os desencarnados, né? Estão reunidos em sociedades, em grupos, né? Então, quando ele fala isso, é interessante porque muitas vezes a gente critica, né? Que é muito fácil criticar. Não é verdade, meus irmãos? Vocês não concordam comigo? Pode fazer assim com a cabeça, pode fazer assim, não. É fácil criticar, né? Não precisa fazer assim, não. Se quiser fazer assim, também pode. Tá? É fácil criticar. É a coisa mais fácil que tem. Quando a gente vê alguém, né, fazendo alguma coisa lá que... É fácil a gente falar, a gente apontar o dedo. É muito fácil. Só que, talvez, ter a paciência de instruir, né, não é tão fácil. A melhor forma da gente ajudar o outro é com o nosso exemplo também, né? Essa é a melhor forma. E aí, toda essa nossa conversa, nós chegamos no Evangelho. Nós temos que recorrer ao Evangelho, cada momento da nossa vida. Lembrando a colocação do nosso querido benfeitor Emmanuel, quando ele fala que o Evangelho ele é um roteiro imprescindível. Tanto para legislar, quanto para administrar, para servir, para obedecer, é roteiro. Então, quando a gente recorre ao Evangelho, a gente vai chegar lá no item 9 do capítulo 13. O capítulo 13, o nome do capítulo é Não Saiba, a vossa mão esquerda o que faz a direita. O item 9, quem assina essa mensagem belíssima, é a nossa irmã Rosália. E ela fala, o nome do item é caridade material e caridade moral. Então, eu peguei um pedacinho que ela fala assim, ela começa assim, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. É fácil e é bonito, né? É uma síntese. É uma síntese do ensinamento do mestre, inclusive. Ela fala assim, toda religião, toda moral estão contidas nesta síntese. É fácil, é muito fácil. Falar. Vivenciar não é tão fácil. No item chamado A Beneficência, o Espírito Adolfo, que é quem assina essa mensagem, também no mesmo capítulo 13 de O Evangelho, ele nos fala assim, compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Nem sempre é fácil a gente entender qual a obrigação que eu tenho para com o outro. Mas ele já convida, compreendei. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas. Aí que me chamou a atenção, por isso que eu grifei lá. Misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Por que essas misérias ocultas são as mais dolorosas? Por que será, hein? Dá para pensar um pouquinho? Dá para imaginar? As misérias ocultas, como o próprio nome já diz, é aquela que não está tão exposta. Às vezes o que está exposto é a pobreza, ou a riqueza, ou a opulência, ou o poder. Mas a miséria oculta, meus irmãos, elas são as mais dolorosas e nós ousamos acrescentar. Elas são as mais difíceis de serem percebidas. Sabe por quê?
Porque elas exigem de nós um movimento contrário ao egoísmo. Vamos fazer uma interação. Vocês estão com as carinhas tudo meio cansadas, assim, né? Todo mundo, eu também estou. Então, vamos fazer uma interação. Vamos levantar a mão. Quem não é egoísta? Levanta a mão, quem não é egoísta. Ninguém. Todo mundo é egoísta, né? Ou vocês ficaram com vergonha de levantar a mão? Vou fazer a pergunta contrária. Levanta a mão quem é egoísta. Teve gente que ficou no meio do caminho, não é nem uma coisa nem outra. Tá certo, tá certo. Nós estamos na dúvida, né? Fazer par com o senhor também não vou levantar, vou ficar no meio do caminho. Mas é uma brincadeirinha só para a gente pensar, todos somos. Todos somos egoístas, num grau maior, num grau menor. Então, perceber essa miséria oculta no outro requer mexer no meu egoísmo, diminuir um pouquinho esse egoísmo, e requer também o sentimento. Porque o que eu vejo aparente é muito fácil. Todo mundo vê? Isso é muito fácil. Ver a pobreza, ver a corrupção, ver o problema, o vício ali instalado. Isso é muito fácil. Agora, ver a miséria oculta é um desafio também, né? No item chamado a beneficência, aquele mesmo item, ainda é o Espírito Adolfo, ele nos fala, olha que bonito aqui, eu gostei disso, achei bem tranquilo para nós, olha só. É na caridade que nós devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. Quem é de nós que não tem aflição da vida? Não vou pedir para levantar a mão agora não, já foi o momento da interação, já acabou. Agora vocês interagem de outra forma, pelo pensamento, pelas vibrações. Então, quem não tem aflição na vida, todos temos, todos temos. Estamos aqui no mundo de prova e expiação ainda. Nós temos aflições, aflições pequenas, aflições médias, conflitos. Quem é que não busca a paz do coração? Quem é que não busca? Só que a gente busca muitas vezes de forma equivocada. Mas nós buscamos contentamento da alma. Quem é que não quer isso? 3 itens que servem para todo mundo. E ele fala que a caridade pode nos ajudar. Olha que interessante. Aí nós fizemos aqui um link. Pulamos o capítulo, porque isso aqui está num outro capítulo do Evangelho, está lá no capítulo 15. Que Kardec tem lá uns itens que ele coloca bem interessante. Bem interessante. Não é fora da igreja, não é fora da verdade. A afirmativa que Kardec nos propõe, que a doutrina põe como bandeira, é fora da caridade não há salvação. Então, a tal da salvação, entre aspas, que todo mundo precisa e todo mundo merece, todo mundo está em busca, ela não está nem na igreja e nem na verdade. Por que será? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que será que essa ideia da fora da caridade não é salvação, que é a bandeira da doutrina que nós abraçamos, por que será que essa é a bandeira? E não é fora da verdade, não é fora da igreja, né? Por que será? Aí aqui a resposta não sou eu. A resposta é Kardec, no item 7. Capítulo 15 agora. Ele fala que a caridade, ela está ao alcance de todos. A verdade nem sempre. Depende de alguns critérios aí. Está lá a verdade, mas nem sempre a gente alcança. Mas a caridade está ao alcance de todos. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. Independe de qualquer crença. A caridade, ela independe de qualquer crença. Então, quando eu falo, reproduzo, leio, escuto alguém falar que fora da caridade não há salvação, então a salvação não é só para espírita, não. A salvação é para todos, porque a caridade qualquer um pode praticar. A caridade, qualquer um pode e deve. Por quê? Porque ela tem a ver com a relação, estar em contato com o outro. E todos estamos o tempo todo. Nesse momento, sentadinhos, vocês estão sendo convidados à caridade. Porque as vibrações que vocês emanarem daí, elas vão chegar até aqui. E vão melhorar ou piorar a exposição doutrinária. É uma verdade? Fez assim com a cabeça, né? Quem faz exposição, sabe. Às vezes você prepara uma exposição bacana, está tudo fazendo sentido. Você vai fazer a exposição, porque quem faz exposição é de carne e osso, mais endividado por vezes do que quem está sentado, né? Precisa falar para ver se compreende mesmo.
Então a pessoa se prepara, traz a exposição e está cheia de animação, mas não flui. Não flui porque não é uma mágica, né? Não depende dela. Quem tinha aquele magnetismo, aquela coisa toda, e não dependia muito lá de quem estava assistindo, era Jesus. Mas nós estamos longe de Jesus, né? Então o expositor doutrinário, que está aqui na frente, hoje sou eu, mas amanhã é outro, né? Vocês também podem fazer caridade para ele. Eu também posso, quando estou sentadinha. Porque a gente vibra. Ai, mas não está indo muito bem, mas está chato esse assunto. Mas vamos vibrar. Quem sabe está aproveitando para um desencarnado que está ali. Né? E vamos vibrar para ele melhorar. Ele está meio perdido, mas vamos vibrar para ele se encontrar. Então, o tempo todo. Quando eu estou lá na fila, agora que foi o feriado, o mercado ontem, fui comprar pão, R$1,50 o pão. Contar para vocês. Não, para vocês verem, R$1,50. Uma fila. Eu queria comprar lá. O pão estava quentinho. Falei, não vou deixar o pão, vou ficar com o pão. Uma fila. Aí eu já comecei a pensar. Falei, não acredito que essa fila... Aí eu falei, gente, o que eu estou? Estou estudando a caridade. Não. Aí fiquei light, conversei com meu filho e tal. Se eu tivesse com muita pressa, deixava o pão e ia embora, né? Mas para quê? Eu vou ficar lá vibrando negativamente para a menina do caixa que está lá, para as pessoas que estão na fila, porque que entrou na minha frente, chegou antes de mim, né? Então, caridade o tempo todo, no pensamento, na relação com o outro, como eu trato esse outro? Como eu trato esse outro? Será que eu trato o outro como eu quero ser tratado? Então, aqui a gente entende que é a beneficência e qualidades do coração. A caridade é esse conjunto. Caridade, eu não coloquei em caixa alta ali, mas a caridade em caixa alta, ela é esse conjunto. Ela pega vários aspectos. E podemos nos enquadrar, seja em qual for. Eu não estou cobrando de vocês que vocês se enquadrem plenamente, porque eu estou caminhando também, né? Então, não estou cobrando, é um convite para todos nós. Levando a caridade por guia, isso aqui é muito interessante. Quem nos fala não é qualquer pessoa, não é Fernanda Vaz, não é Adriane Bacarim, não é Vanim. Fora da caridade não há salvação é o item no capítulo 15. O capítulo chama-se também Fora da caridade não há salvação. Quem fala isso para nós é Paulo, o grande Paulo apóstolo. Então ele fala para nós que levando a caridade como guia de cada momento, em cada relação que eu estou com o outro, nós nunca desviaremos. Olha o que a gente precisa para não desviar. Dedicai-vos a... eu faço confusão com essa palavra aqui. A sondar, tá? Perscrutar é sondar. O sentido profundo e as consequências da caridade. A descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Aqui cai por terra essa coisa de fazer fórmula para o outro. Não, mas olha só, fazer caridade, vou falar para vocês, é ir lá no trabalho do Morumbi. É ajudar lá no bazar. Isso é fazer caridade. Pode ser para mim, pode ser para ela, pode ser para ele. Mas quem quer dizer que é para ela? Toda a terra, todo lugar é templo. A oficina de trabalho também é templo. Também é lugar sagrado. Não é um templo como a gente conhece, mas também é a oficina do Pai. Então, quando o apóstolo Paulo nos recomenda que esse sentido profundo e as consequências somos nós que devemos sondar e procurar as aplicações, ele está falando para o nosso coração. É nós para conosco mesmo, para com a nossa própria consciência. Nós vamos perceber e entender onde nós podemos ser úteis. Eu estou dando uma aceleradinha que eu quero contar uma história rápida que vai ilustrar um pouco isso aqui, mas é mais para frente. Luminosa coluna, o benfeitor fala, Paulo, luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Eu gostei muito, porque é poético, é lindo, é simbólico, é nós. Somos nós. Deserto da vida. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não sente que estamos num deserto? Quantas vezes? Cansados, desanimados, né? E a caridade pode ser tudo isso para nós. Pode ser essa coluna luminosa. Todos quantos praticam, todos aqueles que praticam a caridade, olha que bonito, são discípulos do Cristo, de Jesus, do Mestre. Não é discípulo do Mestre só quem está aqui na CEPAL, não. Só quem está em Cascavel. Só quem está no Brasil.
todos aqueles que praticam a caridade. Que bonito isso, né? É um alento. Sem embargo de seita que pertençam. Então, não importa, o meu irmão evangélico, que está lá num trabalho para ele importante, que ele se dedica, empenhado, que eu talvez não teria coragem de fazer. É um discípulo do Cristo. Interessante como Paulo amplia para nós. E aqui, para finalizar, já caminhando para o final, quem são esses nossos irmãos? Quem são esses irmãos que estão conosco? É uma mensagem que está no Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Porque eu cheguei à conclusão parcial porque a gente está sempre aprendendo, né? É a primeira vez que eu apresento essa exposição, então quando você apresenta, no final você tem umas ideias que você vai, né, aperfeiçoando ali. Então, parcialmente aqui, eu cheguei à seguinte conclusão, de que tem a ver com relacionamento, e é um desafio. Para cada um de nós, é um desafio muito grande estar com esse outro, porque eu sou imperfeita, o outro também. Então, nessa mensagem que está nesse livro aqui, ó, Vinha de Luz, bonita, né, a capinha dele, né, nova. Então, nesse livro aqui, o benfeitor traz uma mensagem que chama Nossos Irmãos. E ele começa, o versículo que ele utiliza de João, ele fala assim, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí ele vai falar um pouquinho, eu não trouxe toda não, só os trechinhos, ó. Ele começa a falar que entre as pedras e as sombras da escabrosa subida, a gente vai encontrar esses irmãos na vida. Pedras, sombras, escabrosa subida, porque nós estamos num processo evolutivo. Quem são esses irmãos? Ele pergunta. Os nossos irmãos doentes, que reclamam remédio. Os infortunados, que pedem consolo. Vamos situando aqui as nossas relações, nós e os outros. Os fracos, que esperam defesa. Os ignorantes, que anseiam pelo esclarecimento. Os desajustados, que necessitam de compreensão, e não que a gente desajuste junto com eles. Os criminosos, distanciados do socorro e da luz. Os insubmissos, que nos desafiam à tolerância, que a gente muitas vezes não tem. Os desequilibrados, que nos induzem a vigiar para o bem, para que eu também não fique desequilibrada, como ele. Os demolidores, que nos oferecem o ensejo de reconstruir. Os revolucionários, que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, que nem sempre a gente reconhece. Os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as nossas próprias imperfeições. E os que nos perseguem e caluniam, proporcionando a cada um de nós a oportunidade de suportar com o Cristo na prática diária do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso, esse daí, em si, ele já é uma obra viva do Pai. Não conheço muitos. O nosso olho percebe que está cheio o coração, né? Por meio do qual o conhecemos e admiramos. Então, aqueles irmãos tranquilos com os quais nós convivemos, né? Está tudo bem, ele já é uma obra viva. Agora, o irmão ignorante ou infeliz, porém, esse aí, é uma obra que o céu nos convida a cada momento a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Aí eu fiquei pensando, irmão iluminado e bondoso, obra viva do Pai. Irmão ignorante ou infeliz, uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar. Eu fiquei pensando, onde a gente se situa, hein? Onde que a gente se situa? Porque o tempo todo, de propósito, eu fui fazendo a palestra, imaginando, né? Vamos imaginar no outro. Mas e a gente? Será que a gente, para esse outro que convive conosco, nós somos o irmão iluminado e bondoso? Será? Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueça de honrar o Pai e querer o Pai por meio de quê? Daquele irmão que ainda não te pode amar. Porque esse é o desafio. Esse é o desafio para cada um de nós. E cada um sabe de si, não é verdade? Caridade material e caridade moral? Qual o limite? Será que a gente já pode responder? Será que é relevante responder? O que vocês acham?
antes de eu caminhar mesmo para o final, que agora eu vou caminhar para o final, eu quero contar rapidamente uma história, não é uma história, eu quero relembrar com vocês 2 imagens que é conhecida nossa, que está lá no Evangelho. São 2 passagens de Jesus, em que Jesus é procurado pelas pessoas. Conhecidas nossas essas passagens, para a gente pensar a questão da caridade. A primeira delas é a passagem do moço rico. Aquele moço que tem uma corrida de bigas no dia seguinte, ele ouve falar de Jesus, eu vou falar de forma bem rápida, tá? Ele ouve falar do mestre, daquele mestre, e ele busca, né? Ele vai até o mestre, olha que bonito. E aí ele fala o que era preciso. Senhor, mestre, o que é preciso para eu te seguir? Para eu ter esse reino de Deus dentro de mim? Porque era uma novidade, imaginemos nós, que novidade que não era. Que novidade que não é esse tal de reino dos céus. Então ele vai indagar. Quando ele indaga, Jesus fala o que para ele? Conhecido nosso já isso, né? Perguntou se ele estava cumprindo os mandamentos. E ele disse que sim, cumpria os 10. Honrava pai e mãe, não matava, não roubava, não cobiçava a mulher alheia, tá. E aí Jesus, então, vende tudo que é teu. Aí aqui por isso que eu trouxe, caridade material, né? Vende tudo que é teu, distribui aos pobres e me segue. Não foi esse o convite? Eu estou fazendo aqui rapidinho o resumo. Foi esse o convite que Jesus fez para ele? O que ele fala? Ai, mestre, hoje não dá. Não dá, porque eu tenho uma corrida de bigas, está marcada, interesse dele ali, né? Onde está o seu coração, onde está o nosso interesse, lá estará o nosso coração. Então não dá. Mas depois que acabar a corrida, mestre, eu vou contigo. Jesus fez aquele convite para ele. Sabemos nós que depois o que acontece com o rapaz? Ele morre. Na corrida de bigas, ele morre. Primeira passagem, congela. Segunda passagem agora. Uma outra pessoa chega para o mestre e mais ou menos aí com os mesmos anseios. Digo mais ou menos porque cada um com cada um, né? Mas ela também, essa pessoa buscava Jesus querendo saber lá a mesma coisa. O que fazia para seguir e queria o reino dos céus, né? Quem é essa pessoa? Joana de Cusa. Conhece essa história? Joana de Cusa, rica, romana, vai até Jesus. O que Jesus fala para ela? Já cumpriu os mandamentos, vende tudo e me segue? É isso que ele fala? Não. Engraçado, mas é a mesma pergunta quase. O que ele fala? Joana, volta. Cuida do teu marido, Cusa. Cuida do teu filho, da tua casa. Seja uma boa... Mas, mestre, essa passagem é linda, está lá no livro Boa Nova, pelo Humberto de Campos. Ele desdobra. Ela fala, mas, mestre, o meu marido, ele é político demais. Estou traduzindo para a linguagem humana, né? Ele é político demais, o meu marido. Quando ele está com os judeus, ele tem a crença dos judeus. Quando ele está com os romanos, ele tem a crença dos romanos. Olha, não dá para conviver com ele não, mestre. Joana doida aqui. Jesus fala assim, então me segue. Vende tudo, vai, me segue. Era isso que ela queria ouvir. Mas Jesus não fala isso para ela. E eu fiquei intrigada. Como que Jesus não fala isso para ela? Para o rapaz lá, coitado do rapaz, Jesus fala isso. Joana volta. E Jesus fala, no momento certo você vai saber. Servir a Deus, ser fiel. Ela fala que ela quer ser fiel. No momento certo você vai saber. E a gente sabe no desdobramento que ela fica com o marido, volta, cuida da família. Cusa morre, que é o marido. Ela fica viúva, tem que trabalhar. Uma patrícia romana, tendo que trabalhar, para sustentar o filho. E depois de um certo tempo, ela é capturada junto com outros cristãos e ela vai ser levada a martírio. Então, no momento certo, o pai chamou. Então, eu fiquei intrigada com essas 2 colocações. Muitas vezes a gente vai até Jesus e pergunta, né? Senhor, o que eu faço? Eu quero te seguir, eu quero ter o reino dos céus no meu coração. A resposta, nós temos que aquietar para ouvir. Porque a resposta varia muito, porque Jesus sabe da necessidade espiritual de cada um de nós. Então, entre a necessidade material e a moral, façamos aquela que está ao nosso alcance naquele momento, porque não sabemos nós se no dia seguinte desencarnaremos, como foi o caso do rapazinho, ou não sabemos nós se naquele momento a maior caridade é ficar ali com o meu companheiro ou com a minha companheira. Não sabemos. Mas no nosso coração nós podemos ter a resposta de Jesus. E para finalizar,
nós trouxemos um fragmento de um poema que, na minha opinião, é o mais belo poema de todos. O mais belo poema de todos. Já escrito, pelo menos que eu tenha lido, e que fala da caridade, e que fala do amor, e que fala ao nosso coração. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine, ou seja, que só faz barulho. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, beneficência, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, sacrifício da vida física, e aqui nós lembramos dos 2 personagens da história, que nós contamos agora, né? Passagem de Jesus. Se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Que o Mestre Jesus nos ilumine a todos. Muito obrigada.